Oi, gente. Bom dia para vocês, tudo bem, meninos e meninas? Então, amores, vamos dar continuidade, né, às nossas correções, tá? Sejam bem-vindos para mais essa aula. Obrigada pela companhia de vocês. Companhia por quê? Porque eu sei que vocês vão ver essa aula, né, seus bonitinhos. Então, amores, na aula passada, né, nós terminamos de corrigir a página, até a página 57. E daí, nós iremos agora para a página 59. E daí, nas aulas anteriores, eu já expliquei para vocês sobre as figuras de linguagem, que é o nosso próximo tema, né? Eu expliquei para vocês a definição, os tipos de figuras de linguagem, falei sobre cada uma delas, lembram? E daí, eu expliquei cada uma delas. E daí eu pedi para vocês, né, responderem as atividades da página 59, 60, 61, 62 e 63. Então, eu pedi para vocês responderem as atividades da página 59 até a 63. E daí agora a gente vai fazer a correção dessas atividades, né, que são atividades simples, né? Mas se ficou alguma dúvida em relação a essas atividades, iremos tirar essa dúvida agora. Mesmo eu fazendo a correção e alguém não consiga entender alguma questão, é só mandar a sua dúvida lá no grupo, né? Que a Aline me passa a dúvida de vocês. Daí eu vou gravar um áudio ou então uma videoaula explicando, né? Esclarecendo essa dúvida para vocês. Bom? Vamos lá, amores. Então, nós falamos já o que é figuras de linguagem, né? Vou ler novamente, né? Que nós já falamos. Nós iremos responder as questões. Aí, aqui, na página 59, fala assim: as expressões em destaque nessas estrofes fazem referência a que elementos? Quais são as expressões em destaque aqui, ó? Glu, glu, glu e pum, pum, pum. Aí tá perguntando. As expressões em destaque, elas fazem referência a que tipo de elementos? Aqui, nessa estrofe da letra A, esse glu, 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 ele está fazendo referência à água do rio, tá? É só vocês lerem aqui, ó, que aí vocês vão entender que ele está fazendo referência à água do rio, aqui, ó. Ué, aqui vai passando um riozinho. Então, esse glu, glu, glu está fazendo referência à água do rio. E no trecho B, esse pum, pum, pum aqui, ele está fazendo referência ao passo pilão, né? Desce da timbaúva pisando num passo pilão. Então, esse som aqui, ele está fazendo referência ao passo pilão. Então, essa é a resposta da letra A. As expressões de destaque nessas estrofes fazem referência a que elementos? Então, o glu, glu, glu faz referência à água do rio e o pum, 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 pum faz referência ao passo pilão, ok? Então, vamos lá. Eu já expliquei, eu já falei agora anteriormente, já expliquei nas aulas da semana passada o que é onomatopeia, o que é aliteração, o que é cada uma delas, tá? Eu até mostrei os slides. Se vocês têm dúvida, é só voltar lá na aula e assistir novamente, tá bom, amores? Então, vamos lá, para a página 60. Não esqueçam, meus amores, de ler essas informações que tem aqui, ó, é muito importante. Aí, na página 60, fala o seguinte: o que essas expressões tentam produzir? O que essas expressões, o glu, 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 lá da página anterior, e o pum, 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 tenta reproduzir? Tentam reproduzir o barulho da água do rio, o glu, 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 e o segundo barulho tenta reproduzir os passos, né? O barulho de passos, tá? Então, a primeira expressão, glu, 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 tenta reproduzir o som da água do rio, e o segundo, o pum, 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 tenta reproduzir o barulho de passos, tá bom? Agora, vamos para a questão 2. É uma questão muito simples, muito fácil de responder. Coisas, né, que
a gente vivencia. Porque é o seguinte, tá pedindo aqui, ó, crie onomatopeias para representar sons produzidos pelos seguintes elementos. Primeiro, pessoa espirrando. Que tipo de barulho faz quando a pessoa espirra? Atim! Então, coloquem aí, atim. Abelha voando, normalmente é zoom, né? Ou buzz. Cada um pode produzir do jeito que compreender, do jeito que entender. Pessoa tremendo de frio, é só você lembrar, nesses dias que tá friozinho, como que a gente fica quando tá com frio, né? Então, cada um de vocês vai preencher aqui, né? Criar uma onomatopeia, reproduzindo os sons. O primeiro de pessoa espirrando, o segundo de uma abelha voando e o terceiro de pessoa tremendo de frio, tá bom? Eu dei algumas ideias aqui, algumas respostas, aí vocês criem de vocês, se não quiserem usar essas que eu falei agora, ok? 3. Que onomatopeia é geralmente usada em uma troca de mensagens via celular com um amigo para indicar gargalhada? Normalmente, qual que é a onomatopeia que a gente usa? Quando a gente quer demonstrar para alguém que a gente está rindo. Eu normalmente uso essa aqui, ó. Deixa eu abrir o bloco de notas aqui para vocês. Eu normalmente uso essa aqui. Ou essa aqui também, ó. Ha, 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 ha. Aí, cada um coloca aí, né? Que vocês acharem melhor. Eu colocaria essas duas aqui. Professora, não está igual à sua, mas é o tipo normalmente que eu uso para me referir a uma pessoa quando eu quero demonstrar para ela que eu estou rindo através de uma mensagem, tá bom? Aí vocês criem aí a onomatopeia de vocês, coloquem aí. Ok, vamos lá. Próximo, questão 4. Leia uma estrofe de um poema de Afonso Romano de Santana. Vamos ler aqui essa estrofe. Como um selvagem, como tapando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar, com a displicente volúpia de quem mata para viver. Observem que tem, né, essas duas palavras em destaque aqui. Professor, é a mesma palavra, sim, mas cada uma está sendo utilizada, na verdade, cada uma delas tem um sentido aqui nesse trecho, tá? E é justamente isso que está fazendo, é justamente essa pergunta que a letra A está fazendo. Qual é o sentido de cada palavra em destaque na estrofe? Então, olha aqui, como um selvagem. Esse como aqui é uma comparação, né? Está falando que é como um selvagem. Então, esse como aqui é uma comparação. E esse como aqui, esse outro como aqui, ele está se referindo ao verbo comer, né? De que ele vai comer alguma coisa, vai ingerir alguma coisa, tá? Então, o sentido da primeira palavra é uma comparação, e o outro, a segunda palavra, significa comer, ingerir algo, tá bom? Próximo, de que forma é possível distinguir o sentido de cada um deles no texto? De acordo com o contexto. Vocês perceberam que que são palavras, né, iguais, mas com sentidos diferentes. Então, como que a gente percebe isso? Fazendo a leitura desse trecho aqui. Aí, através dessa leitura aqui, pelo contexto, você percebe a diferença dessas duas palavras, tá bom? Ok, essa foi a página 60. Nós vamos agora para a página 61. Na página 61, fala o seguinte: leia os pares de parônimos a seguir, pesquise em um dicionário o sentido de cada um deles e crie versos empregando-os. Lá nos slides, nas aulas anteriores, é só vocês voltarem lá. Inclusive, lá já tem até praticamente a resposta disso aqui, ó. Cavaleiro e cavalheiro. Eu falei para vocês lá que cavaleiro é um homem que anda a cavalo e cavalheiro é um homem gentil. Aí tá pedindo, né, para você pesquisar em um dicionário o sentido de cada um deles e criar versos empregando-os, tá? Então, cavaleiro é um homem que anda a cavalo e cavalheiro é um homem gentil. Aí vocês vão criar versos, né? Vocês criem versos usando esses dois parônimos aí.
O próximo é comprimento e cumprimento. Comprimento, meninos, é o quê? É a extensão de algo, né? É relacionado a tamanho, né? E cumprimento é um gesto, é uma palavra, é uma saudação, é um elogio, é uma forma de que você usa, é, é uma forma de cumprimentar alguém, né? Se, por exemplo, sua avó chega na sua casa, um amigo, aí você cumprimenta essa pessoa lá, bom dia, tudo bem? Aí você está cumprimentando essa pessoa. E cumprimento no caso aqui, a palavra cumprimento refere-se a tamanho, tá? Então, comprimento é extensão, é tamanho, e cumprimento é um gesto, né? É quando você cumprimenta alguém. São palavras parecidas, mas com sentidos, significados diferentes, então, ok? Então, isso aqui são parônimos. Próximo, assonância. Leia um trecho de um poema de Cruz e Souza. Vamos lá. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia, de uma dor violenta. Aí, a pergunta é, qual vogal se repete de forma mais expressiva nesse poema? Qual foi a vogal que mais se repetiu aqui? Teve mais expressividade aqui? Foi a vogal I, tá? Ela se repetiu várias vezes aqui, de forma expressiva. Aí, a letra B fala assim, ó. Que efeito essa repetição garante ao poema? Que efeito essa repetição essa repetição garante ao poema? Aí, no caso, meninos, olha aqui, ó, gargalha no riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Então, que efeito essa repetição garante ao poema? Aí, no caso, meninos, essa repetição essa repetição, ela contribui para que esse poema ele tenha ritmo e musicalidade, tá? Então, o efeito dessa repetição, ele garante que o poema tenha ritmo, né, e musicalidade, ok? Letra C. Explique o emprego repetitivo da vogal, correlacionando ao tema abordado no trecho. Qual vogal? Vogal I. Por quê? Qual foi o sentido, né, dela ser tão repetitiva nesse poema? Aí está pedindo para a gente correlacionar ao tema abordado no trecho. Gargalha, né, de risada. Mas esse riso que ele está se referindo aqui é um riso de alegria? Não, é um riso, meninos, de sofrimento, né? É um riso de sofrimento. Aí, primeiro, o que você vai colocar? Explica o sentido do emprego repetitivo da vogal. Então, o emprego dessa vogal I aí, ela dá ênfase à palavra ri, riso, tá? Então, por isso que ela foi empregada aí, por isso que ela está sendo repetitiva aí, porque ela dá ênfase a essa palavra ri e a palavra riso. E por quê? Agora vamos correlacionar ao tema abordado no texto, que é gargalha. Aí, igual eu falei para vocês, esse riso não é um riso de alegria, né? É um riso desengonçado, é um riso de tormenta, é um riso inflado, é um riso de dor violenta. Então, é um riso de tristeza, tá? Então, essa é a resposta. Vamos lá. Aí aqui fala assim, ó, as figuras de linguagem estudadas até aqui estão mais relacionadas aos recursos sonoros presentes nos textos. Agora, estudaremos outros recursos que podem ser empregados para dar aos textos maior expressividade. Quais são essas figuras de linguagem? Aí a gente vai para a página 62, que nós iremos responder as questões relacionadas à metonímia, à comparação e à metáfora, tá? Então, vamos lá. Aí aqui, nós já fizemos a leitura, né? Devemos respeito a seus cabelos brancos. Aqui são todos esses aqui são exemplos de metonímia,
ok? Aí aqui temos a questão 7. Peraí, vamos voltar aqui. Temos a questão 7. Leia o trecho do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Vamos ler aqui, ó. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Ok. Letra A está pedindo o seguinte: leia a expressão em destaque do poema e explique seu sentido. Qual que é a expressão em destaque aqui? Com suor. Vocês percebem? Por que ela está em destaque? Ela está em negrito, né? Está em negrito aqui, ó, foi destacado. Aí está perguntando assim, ó, leia a expressão em destaque no poema e explique seu sentido. No caso aqui, meninos, essa palavra com suor, essa expressão, ela foi utilizada para se referir à ideia do trabalho de quem? Do operário. Então, essa expressão, ela foi usada para dar a ideia do trabalho do operário, né? Aí aqui fala o seguinte, a letra B. Que comportamento essa expressão reforça? Que expressão? Com suor, né? Que comportamento que ela reforça? Aí, no caso, a substituição de trabalho com suor, né? Reforça o sentido do esforço do operário, né? De que ele está trabalhando duro, está, né, se esforçando nesse trabalho. Então, que comportamento essa expressão reforça? Reforça, né, o trabalho árduo do operário, o trabalho duro que ele está fazendo para construir uma casa aqui, um apartamento ali, tá bom? Então, essa é a resposta. Vamos para a página 63. Comparação. Aí aqui nós temos, Luciana, olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura mais. Aí aqui está fazendo a seguinte pergunta. Nesse trecho foi estabelecida uma comparação entre dois elementos. Quais são eles? Explique o efeito dessa comparação. Foi feita a comparação do amor e da flor. Então, a comparação aqui que foi feita foi do amor e da flor. Aí está pedindo o seguinte, para a gente explicar o efeito, né, dessa comparação. Então, que efeito que dá? Por que ele fez a comparação do amor com uma flor? Porque o amor é como uma flor, se ele não for cuidado, se ele não for regado, ele vai acabar o quê? Morrendo, ele não dura, tá? Então, por isso que foi feita a comparação desses dois elementos aí, né? E o efeito dessa comparação é justamente isso, que o amor é como uma flor. Se não for regada, ela não dura, ela vai murchar e morrer, tá bom? Então, essa é a resposta. Próximo, metáfora. Vamos lá. Vamos aqui, ó. O trecho da canção a seguir traz uma definição de medo. Leiam. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. Ok? Aí vamos lá. Ao tentar definir o medo, o eu lírico estabelece algumas comparações. Que elementos são comparados? O que essas comparações sugerem? Olha só, o medo é uma linha que separa o mundo. Ok. Então, essa é a primeira comparação que foi feita. E a segunda é, o medo é uma casa onde ninguém vai. Então, você vai colocar aqui, ó. A primeira foi que ele falou que o medo é uma linha que separa o mundo, e a segunda comparação é, o medo é uma casa onde ninguém vai, ok? Então, foi feita essas duas comparações aí. Aí a outra pergunta fala o seguinte, o que essas comparações sugerem? Essas comparações sugerem, meninos, que o medo é algo que paralisa, né? É algo que limita as pessoas, né? E é verdade. Quando a gente tem medo de algo, a gente fica paralisado, a gente não consegue fluir, né? Por isso que a gente às vezes tem que enfrentar o medo, né? Ser mais forte do que ele. Então é isso aqui, ó. Aí vocês coloquem aí, ó. O que essas comparações sugerem? Sugerem que o medo, esse medo ele paralisa as pessoas,
que limita as pessoas, né? Aí vocês coloquem aqui. Letra B. As comparações que aparecem no texto são feitas de maneira explícita ou implícita? Explique. No caso aí, meninos, essas comparações elas foram feitas de maneira implícita. Por quê? Porque elas foram feitas a partir de associações de ideias, né? De algo que foi feito com subjetividade, que foi algo mais pessoal, né? Que faz com que o leitor, quem são o leitor? Nós. Que faz com que o leitor, nós, possamos refletir sobre o quê? A característica comum entre cada uma dessas expressões aqui, ó, né? Então, por isso que ela foi feita de maneira implícita, porque foi feita a partir de ideias, né? E faz com que nós pensamos sobre essas expressões que foram destacadas aqui, que foi a questão do medo, ok? Então, amores, por hoje é só. Nós corrigimos as atividades, né? Até a página 63. E as próximas páginas, vocês façam as leituras, né? Tentem responder as atividades, ok? E é isso, meninos. Se surgirem alguma dúvida, vocês mandam lá no grupo, tá? Igual eu já falei, que daí eu tento gravar um vídeo, um áudio, o que for necessário para tirar a dúvida de vocês. Meus amores, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Fiquem bem, fiquem tranquilos, durmam bem, descansem. Na hora de que forem assistir esses vídeos, estejam descansados, peguem o livro de vocês, respondam as questões, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, beijos.